Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Como você está? Antes de começar o culto, nós já vamos começar saudando os nossos irmãos. E aí, o que você vai fazer? Você vai abrir o seu WhatsApp e vai mandar o link deste culto para essa pessoa. E mandar um aviso, um abraço para ele, fala que está com saudade dele. Sabe aquele amigo que não vem na igreja faz tempo, ou que você quer que ele ouça a palavra de Deus? Esse é o momento. Nós vamos começar o culto desse jeito, compartilhando da palavra de Deus. Legal? Abriu o WhatsApp, manda mensagem. Enquanto isso eu vou falando aqui, para você dar o tempo aí de você abrir o seu WhatsApp e mandar essa mensagem. Vamos lá? Mandou? Pode saudar também os irmãos da igreja, aquele que você está com saudade. Se você ainda não está frequentando os cultos presencialmente, faça isso e fala para ele o quanto você está com saudade e o quanto você espera revê-lo na igreja já já, tá bom? Vamos iniciar o nosso culto? Então, aproveitando que você está com o celular na mão, se a sua Bíblia está no celular, abra ela aí, ou abra a sua Bíblia, lá em Salmo 100, versículos de 1 a 5. Vamos adorar ao Senhor, e a palavra de Deus nos diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar ao Senhor, fazer uma oração de invocação. Feche seu olho, vamos lá. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por estarmos na Tua presença, ainda que de forma online, mas com o coração voltado a Ti, Senhor Jesus. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração, abra o nosso coração e a nossa mente para ouvir da Tua palavra. Sê presente conosco, Senhor Jesus. Também te peço, ó Pai, para que o Senhor esteja perdoando todos os nossos pecados. Pecados que temos cometido, ó Pai, no nosso agir, no nosso pensar, que o Senhor esteja, Senhor, purificando o nosso coração e a nossa mente, e que possamos entrar até o Teu trono, até a Tua presença, puros de coração, Senhor Jesus. Obrigado, eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Salmo 32:5 nos diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Já confessamos os nossos pecados, já estamos na presença de Deus e agora nós vamos louvá-lo com o hino. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade, gozo
gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Que possamos caminhar firmes nas promessas do Senhor Jesus. Amém. Amém por esse hino. Muito bom louvar ao Senhor com hinos. Vamos fazer a leitura em uníssono da palavra do Senhor? Abra sua Bíblia, acesse sua Bíblia no celular lá em Isaías 12, de 1 a 6. Isaías 12, de 1 a 6. Vamos lá? Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e júbila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. No versículo 5 diz: cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Então vamos cantar e louvar ao Senhor. Aleluia. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, esse Deus que é maravilhoso e que nos permite ter sonhos lindos para nós, para a nossa família, para os nossos negócios. E que através dessa música você possa, em oração, pedir para que todos os teus sonhos, aqueles que estão no seu coração, que eles possam estar alinhados com a boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. Vamos louvar. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os seus juízos. Minha vontade já deixei, o seu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que
os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Aleluia. Que a tua vontade, que é perfeita, que é agradável, ela esteja acima dos meus sonhos. Dessa forma, os nossos sonhos serão perfeitos. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Aleluia. Deus abençoe. Que essa palavra possa ficar no seu coração. Amém. Que Deus possa ressuscitar os teus sonhos, os teus projetos, que Ele te dê renovo, que você nunca desista. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida. Me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu.
Senhor de tudo em mim, já ouço tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre, e toca nessa hora, me chama para a história. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. João 11 diz: Eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Creia nisso. Amém? Aleluia. Amém. Muito bom louvar ao Senhor, não? Como é bom. Que bênção que é poder louvar ao Senhor. Que maravilha. Vamos lá para os nossos pedidos, agradecimentos. Então agora é o momento que você também, novamente, pega o seu celular. Daqui a pouco você vai deixar ele de ladinho que vai ser a mensagem. Mas agora então pega o seu celular aí e compartilha os pedidos que você tem juntamente com seus agradecimentos. Você também vai fazer agora, se já aproveitando que está com o celular, você pode fazer também o ofertório. Na tela está sendo projetada as contas das nossas igrejas e tem aí um QR Code para facilitar a vida e fazendo um Pix. Para quem não sabe como funciona, abre o aplicativo do banco, vai em QR Code, Pix QR Code, e você escaneia esse Pix que está na tela. Facilita muito. Se você ainda não fez, faça o seu ofertório, faça a entrega do seu dízimo. Em Gênesis 28, de 20 a 22, diz: Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Que voto lindo, não? Que fez Jacó. Que você também possa fazer um voto com Deus. Um voto de ter uma vida devocional, de ler a Bíblia, de orar a Deus, mas também ser um dizimista. Para você ver a glória de Deus manifesta na sua vida, tá bom? Nós lemos Gênesis. Agora em Salmo 4:3 diz: Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Então nós entregamos agora todos os nossos pedidos e agradecimentos e os ofertórios. Vamos orar? Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de entregar até a Ti, Senhor, os dízimos e as ofertas. Que esse dinheiro, ó Pai, possa sustentar a Tua obra aqui na terra, Senhor Jesus. Obrigado também, ó Pai, por todos os agradecimentos levantados nos grupos. O Senhor conhece o coração de cada um. Eu entrego a Ti também, Senhor, todos os pedidos que foram levantados. Pedidos por saúde, pedidos por emprego, pedidos por orientação. Também te peço, ó Pai, para que o Senhor esteja cuidando do nosso país, dos nossos governantes, da população, que nós possamos, ó Pai, voltarmos à normalidade de nossa vida o quanto antes. Para isso, ó Pai, te peço para que o Senhor continue, ó Pai, mudando a cabeça de nossos governantes, que eles possam, ó Pai, servir a população e não se servir dela. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Calma o seu coração, celular de lado, já usou muito ele. Lembra que o pastor Itamar falou, deixa a louça aí, deixa a louça, acalma o filho, acalma o seu lar, vamos ouvir da palavra de Deus.
Boa noite, meu irmão e minha irmã. Estamos nesse culto adorando o nosso Deus. E quando adoramos ao Senhor, na nossa adoração, Deus também fala ao nosso coração por meio da sua palavra, por meio do seu Santo Espírito. O Senhor Jesus nos diz que passará o céu e a terra, mas as suas palavras não passarão. A palavra de Deus tem o poder de falar ao nosso coração hoje, da mesma forma que falou ao coração dos primeiros cristãos, há mais de 2000 anos atrás. Vamos orar, suplicando ao Senhor que Ele fale a cada um de nós essa noite, que Ele fortaleça o nosso coração, que Ele nos dê paz, que nos dê alegria, que nos dê esperança. Oremos. Pai, na Tua presença em oração, suplicamos em nome de Jesus. Fala a cada um de nós. Que a Tua palavra, Senhor, seja clara. Que a Tua palavra seja transformadora. Usa-me, ó Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para anunciar a Tua palavra. É o que nós pedimos, suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus afirma claramente que veio para nos dar uma vida abundante. Ele diz isso lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Da mesma forma, Jesus afirma que Ele veio para nos dar uma alegria, para que a nossa alegria seja completa. Também está escrito lá em João 15, no versículo 11. Da mesma forma, Jesus afirmou que veio nos dar uma paz. Lá em João 14, no versículo 27. Eis que dou a minha paz, a paz que o mundo não dá. E, diante de tudo isso, nós ficamos nos perguntando, o que é necessário para desfrutarmos dessa alegria tão maravilhosa que Jesus nos promete? O que podemos fazer para desfrutar da paz de Cristo no nosso coração? Enfim, o que é necessário para termos uma vida abundante? A palavra de Deus nos diz que é necessário atentarmos para o que está escrito lá em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses 4, nos versículos de 4 até o versículo 9. Filipenses 4, de 4 a 9. Vamos abrir a palavra do Senhor lá. Filipenses, capítulo 4, dos versículos 4 até o versículo 9. Assim diz a palavra de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nesse texto da palavra de Deus, nós ouvimos falar da alegria, alegrai-vos sempre no Senhor. O texto nos diz, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardando o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. O texto também fala de ansiedade, não andeis ansiosos. Fala de ações de graças, isto é, de gratidão. E esse texto fala sobre a necessidade para que isso tudo ocorra em nossa vida, isto é, a gratidão, a alegria e a paz, a necessidade de cuidarmos dos nossos pensamentos. Olha só, vou ler novamente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Por que nós temos que cuidar do nosso pensamento? Porque, meu irmão e minha irmã, aquilo que nós pensamos afeta diretamente aquilo que nós sentimos e também tudo aquilo que nós fazemos. E o apóstolo Paulo, para falar sobre essas verdades tão profundas ao nosso coração, para falar sobre a necessidade de cuidarmos dos nossos pensamentos, ele nos faz o seguinte convite, no versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Ele nos convida a olharmos para ele, como ele vivenciou, como ele trabalhou com seus pensamentos em diversas situações da sua vida. Primeiramente, ele nos fala nesse texto sobre alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Alegria na palavra de Deus é algo extremamente enfatizado, como uma característica de alguém que tem a Cristo como Salvador. A palavra alegria aparece no Novo Testamento 60 vezes. E alegrar-se 72 vezes. Portanto, a alegria é uma característica de alguém que entregou a vida nas mãos do Senhor Jesus. A palavra de Deus ainda diz, lá em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. E é uma verdade. Uma pessoa que está alegre, ela tem força, tem energia, tem entusiasmo, e ela contagia as pessoas onde ela está. Portanto, é muito importante nós nos alegrarmos no Senhor. E para nos alegrarmos no Senhor, o que é necessário? O apóstolo Paulo afirma nesse texto que nós lemos, aqui no livro de Filipenses, que ele se alegrava no Senhor quando ele se lembrava do que Deus já havia feito na sua vida e na vida das pessoas que ele havia ensinado, falado de Cristo, que era a igreja de Filipos. Olha só o que ele diz aqui em Filipenses 1, nos versículos 3 a 5. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio, ou melhor, desde o primeiro dia até agora. Ele se alegrava, porque os filipenses ouviram de Jesus. Nós nos lembramos lá no livro de Atos, no capítulo 16, Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que aceitou a Cristo lá na cidade de Filipos. O carcereiro de Filipos também, que entregou a vida nas mãos do Senhor Jesus, como a nossa irmã Edmar já anunciou ao nosso coração na semana passada. E nesse texto ele se lembra, com gratidão no seu coração, louvando a Deus, se alegrando daquilo que Deus fez lá na igreja de Filipos, quando ele anunciou a salvação em Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, para nos alegrarmos no Senhor, é necessário sempre trazermos na nossa memória o que Deus tem feito em nossa vida, o que Deus tem realizado na nossa família, o que Deus tem realizado na nossa igreja, o que Deus tem realizado nas nossas vidas. É fundamental que nós ocupemos o nosso pensamento para termos alegria no coração, trazendo essas lembranças boas, o que Deus tem feito, o que Deus tem realizado, as bênçãos de Deus que já tem derramado sobre cada um de nós. É muito importante ter essa alegria pensando no passado, que Deus já nos fez. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, ele afirma que se alegrava no Senhor, pensando no que Deus também iria fazer. Olha só o que ele diz no versículo 6, aqui em Filipenses, no capítulo 1. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em outras palavras, nos alegrarmos sabendo que Deus cumprirá as suas promessas em nossas vidas. Paulo se alegrava, porque ele sabia que Deus, que começou aquela boa obra na igreja de Filipos, iria continuar aquela obra até a vinda do Senhor Jesus. Temos que nos alegrar, meus irmãos, olhando para o futuro e percebendo que Deus vai nos dar vitória,
que Deus vai cumprir as suas promessas que fez a cada um de nós. Que Deus completará a sua obra que Ele preparou para você, meu irmão, para mim, para todas as pessoas que amamos, para todos. É o que a palavra de Deus nos diz. É uma alegria antecipatória. Alegrarmos antecipadamente por algo que Deus vai realizar, e Ele com certeza vai realizar. E também nos alegrarmos no Senhor por aquilo que está acontecendo, mesmo que seja algo difícil. Paulo, quando escreveu esse livro aos Filipenses, Paulo estava preso, sem liberdade de ir e vir. Uma situação muito semelhante que estamos vivendo hoje, com liberdade, aliás, sem liberdade, para fazermos várias coisas, por causa dessa pandemia, com várias restrições. Só que a liberdade restrita de Paulo era muito maior. Paulo estava preso por pregar o Evangelho. E num momento como esse, difícil, complicado, nós podemos até imaginar que Paulo poderia estar reclamando daquela situação, não conseguindo ver coisas boas no que estava acontecendo com ele, mas não é o que acontece. Não é o que a palavra de Deus nos diz. Aqui no livro de Filipenses, também no capítulo 1, a partir do versículo 12, ele fala o seguinte, olha só. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa fama. Esses por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me alegrarei. Sim, sempre me alegrarei. Em outras palavras, Paulo estava vendo que, apesar de ele estar na cadeia, naquele momento tão difícil, a sua prisão deu aos cristãos ousadia para falar do amor de Cristo, pelo testemunho que ele dava na cadeia. E ele falava que as pessoas que cuidavam dele na cadeia, a guarda pretoriana, estavam ouvindo falar do amor do Senhor Jesus. Ele, inclusive, dava graças a Deus por aqueles que pregavam o Evangelho, não de uma forma sincera, pensando em feri-lo porque ele estava preso. Porque a sua alegria era que o Evangelho de Jesus estava sendo anunciado, e esse Evangelho, acontecia isso, incentivado pelas suas algemas, pelas suas cadeias. Meu irmão e minha irmã, é necessário também nos alegrarmos por aquilo que está acontecendo conosco. Procurar ver no nosso dia a dia motivos para dar graças a Deus, mesmo nas situações difíceis que estamos passando. Alegrar-se no Senhor envolve uma mudança de pensamento. Ocupar o nosso pensamento. Fazendo o quê? Lembrando do que o Senhor já nos fez. Uma alegria voltada para o passado, pelas bênçãos já recebidas de Deus. Olhando para o futuro, uma alegria antecipatória, aquilo que Deus vai realizar na nossa vida. E olhando para o presente, louvando a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem sustentado a nossa vida e procurando ver, inclusive nas situações difíceis, a mão poderosa do Senhor. E o apóstolo Paulo, além da alegria, no texto que nós vemos aqui em Filipenses, no capítulo 4, ele fala algo interessante ao nosso coração, aqui no versículo 6. Ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças.
ele fala sobre ansiedade, no início desse versículo, e no final fala de ações de graças e gratidão. Meu irmão e minha irmã, a ansiedade, ela é oposta à gratidão. A ansiedade e a gratidão não têm como ocupar o mesmo lugar no nosso coração. E a ansiedade e a gratidão estão diretamente relacionados com aquilo que nós estamos pensando. Aquilo que nós pensamos pode promover em nós ansiedade ou pode promover em nós também gratidão. O que seria uma ansiedade? Ansiedade é quando nós olhamos para o que está acontecendo conosco e achamos que tudo está fora de controle. Uma pessoa ansiosa está passando por um momento difícil na sua vida, complicada. Pode ser um desemprego, pode ser uma enfermidade, pode ser um problema de relacionamento, uma outra questão. E olha para tudo isso e percebe o seguinte, olha, isso está sem controle. Isso é muito perigoso. Isso é uma ameaça para a minha vida, é uma ameaça para a minha família. E juntamente com esse pensamento, deixar que tudo está fora de controle, tudo é uma ameaça, vem com isso um medo muito grande. O coração começa a ser afetado por esse medo. A pessoa pode, inclusive, desenvolver uma síndrome do pânico, porque ela acha que a sua vida está totalmente sem qualquer tipo de direção, sem qualquer tipo de controle, diante da situação difícil que ela está passando. E Paulo nos convida, quando fala sobre esse tema, a olharmos para o que ele fez. Nós sabemos pela palavra de Deus que Paulo, quando esteve lá em Filipos pela primeira vez, ele foi preso por pregar o evangelho de Cristo. Em praça pública, ele e seu companheiro Silas tiveram as suas roupas rasgadas, então algo extremamente vergonhoso em praça pública, com todas as pessoas olhando. Se não bastasse isso, eles foram açoitados com varas. Nós podemos imaginar vergonha e dor. Se não bastasse isso, eles foram colocados dentro de uma prisão, no lugar mais escuro da prisão, com os pés presos no tronco, com as costas no chão, ensanguentadas, feridas. Numa situação como essa, o que poderia vir nos pensamentos deles? Tudo o que está acontecendo está fora de controle. Olha o que aconteceu. Nós somos humilhados, nós somos envergonhados, nós somos açoitados. E agora estamos aqui numa prisão. Eu acho que a nossa vida, o que vem agora é só a morte. Mais e mais sofrimento. Isso pode acontecer conosco também. Situações difíceis que estamos passando, complicadas. Olhamos para um lado, olhamos para o outro. Não conseguimos ver uma saída. O nosso coração começa a ficar atribulado. Começamos a sentir que estamos sendo ameaçados por diversas situações. E aí vem o medo, vem a ansiedade, vem preocupações exageradas que acabam destruindo a nossa vida. Porque estamos olhando para aquela situação como uma situação fora de controle, como uma situação extremamente ameaçadora. A gratidão é diferente. A gratidão ou ações de graças é quando uma pessoa reconhece que, na realidade, a sua vida está nas mãos de Deus. Que Deus está controlando tudo o que está ocorrendo, tudo o que está acontecendo. A gratidão, inclusive, é uma expressão de louvor a Deus, por reconhecer a Deus está cuidando de mim. Deus está abençoando a minha vida, Deus está me fortalecendo. A gratidão não consegue reconhecer que o que está ocorrendo é algo fora do controle, ao contrário. É algo que está sendo dirigido e sustentado por Deus. O que Paulo e Silas fizeram na cadeia, dentro daquela situação? A irmã Dimar também falou a respeito disso, ao nosso coração. A Bíblia nos diz, lá em Atos 16, 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, cantavam louvores a Deus, e os demais presos os escutavam. Eles estavam dando graças a Deus, porque eles reconheciam que
que aquela vergonha que passaram em praça pública, aquele sofrimento dos açoites, aquele momento difícil na prisão que eles estavam passando, estava sob o controle de Deus. Que Deus tinha um propósito para aquele sofrimento, para aquela dor. E a Bíblia nos diz isso lá no livro de Romanos, no capítulo 8, que o nosso momento de sofrimento agora é momentâneo, comparado com a glória de Deus a ser revelada em nós. No mesmo capítulo 8 de Romanos, Paulo fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós reconhecemos, pensamos que a nossa vida está nas mãos de Deus, inclusive no momento difícil que estamos enfrentando, o nosso coração é dominado não pela ansiedade, não pela preocupação, mas pela gratidão. Por isso, nesse texto, Paulo afirma: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Coloque a sua preocupação, a sua ansiedade, esse momento difícil que você está passando nas mãos de Deus, com ações e graças, reconhecendo que Deus está sob o controle. E quando um coração está grato a Deus, naturalmente, o que ocorre com a sua mente, o que acontece com o seu coração. É o que nós lemos no versículo 7 aqui de Filipenses 4. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus vem e começa a guardar os nossos pensamentos. Começa a guardar os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Portanto, meu irmão e minha irmã, para que possamos desfrutar da alegria do Senhor, que é a nossa força, para que possamos ter um coração grato e termos a paz de Deus reinando em nosso coração, é necessário cuidarmos dos nossos pensamentos. Com relação à alegria, olhar para o passado e ver o que Deus já tem feito em nossas vidas. Olhar para o futuro e perceber que Deus vai cumprir as suas promessas para cada um de nós. Olhar para o presente e perceber que Deus está agindo, que Deus está operando, que Deus está derramando bênçãos sobre a nossa vida, inclusive na dor, inclusive na angústia, inclusive nas dificuldades. E para vencermos a ansiedade, no lugar de acharmos que o que está ocorrendo conosco está fora de controle, que nós não temos condições de enfrentar a situação porque é algo fora de controle, nós olharmos para a situação e percebermos que Deus está com tudo nas suas mãos. Que Deus está cuidando inteiramente, totalmente da nossa vida. Resultado: gratidão. Gratidão. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Temos que cuidar dos nossos pensamentos. E no versículo 8, Paulo enfatiza que cuidar dos nossos pensamentos envolve a necessidade de ocuparmos os nossos pensamentos. E ele dá a relação de 6 coisas, aliás, que devemos ocupar os nossos pensamentos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. E aí vem a primeira afirmação. Devemos ocupar o nosso pensamento com tudo aquilo que é verdadeiro. E aí vem a situação. O que é verdadeiro? O que é verdade? Para ocupar o meu pensamento com tudo que é verdadeiro, o que é verdade? Olha só o que a palavra de Deus nos diz aqui em João, no capítulo 18. João 18, versículo 37 e 38. Eu convido o irmão a abrir a palavra do Senhor nesse texto. João 18, 37 e 38. Ou melhor, vamos começar a leitura no versículo 35. Olha só. Jesus estava diante de Pilatos. Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste?
Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. E para isso que eu nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Nesse texto nós temos uma conversa entre Jesus e Pilatos. Jesus afirmando para Pilatos que veio dar testemunho da verdade. E Pilatos, por sua vez, perguntou a Jesus: o que é a verdade? É interessante nós pensarmos sobre isso. O que é a verdade? Pilatos era um governador romano na Judéia. E Pilatos, como político, sabia que a verdade não fazia parte do seu meio, não fazia parte das suas relações. Porque Pilatos vivia uma situação no campo político que se chama demagogia. O que é a demagogia? É a arte de liderar as pessoas por meio da manipulação, manipulando emoções, manipulando crenças, para que as pessoas o apoiem naquilo que ele pensa, naquilo que ele defende. Pilatos sabia disso. Pilatos era governador da Judéia porque usou de demagogia para chegar naquela posição. E para governar a Judéia, Pilatos também precisava usar de demagogia. Precisava mexer com as emoções do povo para que o povo o apoiasse. E no texto que nós lemos, o que nós percebemos? Pilatos falou para as pessoas que não via em Jesus crime algum. Mas por que Jesus, então, foi crucificado? Se não havia crime algum, como o próprio Pilatos afirmou. Porque Pilatos resolveu consultar o povo. Colocou diante do povo a opção de escolher Barrabás ou Cristo. E naquela situação, o povo acabou sendo seduzido pelos sacerdotes, pelos fariseus, para que pedissem Barrabás. E diante daquela situação, quando Pilatos percebeu que o povo havia escolhido Barrabás, Pilatos ficou numa angústia muito grande. Porque Pilatos sabia da verdade, que Jesus era inocente. Mesmo assim, o que ele fez? Para agradar ao povo, ele entregou Jesus para ser crucificado. E aí tem aquela cena famosa dele, que lavou as mãos diante da multidão e falou assim: eu lavo as minhas mãos diante do que está acontecendo, não vou tomar para mim sangue inocente, mas condenou Jesus à morte. Pilatos viveu uma angústia muito grande, porque ele sabia, quando Jesus afirmou que veio dar testemunho da verdade, Pilatos vivia num ambiente onde não existia a verdade, um ambiente onde predominava a mentira. E é interessante, meus irmãos, nós observarmos na história que, mais tarde, essa questão de manipular as pessoas para que elas os apoiem, nós percebemos nos governantes romanos. Tibério César e outros governadores, imperadores romanos, para ter o apoio do povo, começaram a afirmar que eram Deus, ou eram um dos deuses, e construíram templos de adoração a ele em todo o Império Romano. Os cristãos foram perseguidos, na época, simplesmente porque afirmavam que o único rei que existe é Jesus. Porque afirmavam que eles serviam a Jesus, que Jesus era o único Senhor. Por isso os cristãos morriam nas arenas romanas e eram perseguidos. Nós vivemos dias em que somos desafiados a alimentarmos o nosso pensamento com aquilo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? O que é verdade? Jesus afirma em sua palavra que a verdade não está no conjunto de doutrinas, que não está num tipo de pensamento. Jesus afirma em sua palavra que a verdade é Ele próprio.
quando ele diz em João 14, no versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade, normalmente, tem 3 características. É algo que pode ser provado, é algo que pode ser visto ou evidenciado, é algo em que se pode confiar. Jesus preenche os 3 requisitos de verdade. Jesus é algo que pode ser provado. A ressurreição de Jesus pode ser provada. Os irmãos podem pensar, mas como assim? O próprio evangelista Lucas fala a respeito disso, que Jesus se apresentou vivo com provas infalíveis. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele apresenta vários argumentos que provam a ressurreição de Jesus. Então, Jesus é algo que pode ser provado. Jesus pode ser evidenciado também. Na vida dos cristãos, aqueles que realmente confiam nele, pode-se ver Jesus transformando o caráter, transformando a forma das pessoas ver as coisas. E Jesus é alguém que podemos confiar plenamente, plenamente. Meu irmão e minha irmã, é necessário alimentarmos nosso pensamento com aquilo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro. E o que é verdade é Jesus Cristo. O que é verdade é colocarmos nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor Jesus. Nesse momento que vivemos, em questões políticas, num país polarizado, nós podemos ter nossas posições políticas tranquilos. Nós podemos achar que candidato A, B, ou C ou D é o melhor para o Brasil, é a liberdade de cada um de nós. Entretanto, nós não podemos deixar de ver que em Jesus é que devemos depositar toda a nossa confiança. Foi o que Jesus mesmo disse, quando foi questionado numa situação política sobre uma moeda, um tributo, em que a pessoa perguntou a ele, Senhor, devemos ou não pagar imposto a César, que era o imperador romano? Jesus pegou a moeda e falou o seguinte, qual é a face de que está aqui na moeda? E eles falaram, de César. Aí Jesus respondeu, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O nosso coração é de Deus. Podemos ter nossas opiniões políticas diversas, mas o nosso coração, a nossa fé, tem que estar estritamente voltada para o Senhor Jesus Cristo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, isto é, tudo que merece o nosso respeito, nossa veneração, o nosso apoio. Esse respeitável significa uma palavra, um segundo olhar, alguém que merece o nosso cuidado, o nosso respeito. Tudo que é justo, tudo aquilo que é correto, é o que deve alimentar o nosso pensamento. Tudo que é puro, isto é, tudo que agrada o coração de Deus, tudo que é separado para o Senhor, tudo que é amável, isto é o amor, que é o vínculo da perfeição, que é o cumprimento da lei de Cristo, tem que ser aquilo que alimenta o nosso coração a cada instante, a cada momento. Tudo que é de boa fama, isto é, não suspeitar mal das pessoas, como diz a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, que o amor não suspeita mal, nem difamar, né? Boa fama é não difamar qualquer pessoa. Nós temos o caso da Bíblia de José, um exemplo magnífico. A Bíblia fala que José, pai do Senhor Jesus, né? Pai humano, que ele era um homem justo. E quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida, a Bíblia nos diz que ele procurou não difamá-la. Por esse motivo, resolveu deixá-la secretamente, procurando proteger assim a imagem de Maria. Tudo que é de boa fama deve ocupar o nosso pensamento. Quando nós fazemos assim, nós começamos a experimentar uma mudança na nossa vida, ocupando o nosso pensamento com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é respeitável, com aquilo que é justo, com aquilo que é puro, com aquilo que é amável, com aquilo que é de boa fama. Isso deve ocupar o nosso pensamento. Deus quer derramar sobre as nossas vidas a sua alegria. E quando isso ocorre, nós vivenciamos a mesma experiência que Paulo teve em situações da sua vida. Aqui em Filipenses 4, no versículo 10, ele fala o seguinte, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas os faltava oportunidade, se alegrando, porque a igreja de Filipos estava mandando ajuda para ele, que ele estava na cadeia. E ele continua no versículo 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente
em toda e qualquer situação. Como isso acontecia? Porque a alegria do Senhor estava sempre na sua vida. Como isso acontecia? Porque ele não deixava que a ansiedade dominasse os seus pensamentos, o seu coração. Ele vivia sendo grato a Deus, reconhecendo que tudo estava nas mãos do Senhor. E ele continua. Versículo 12. Tanto sei estar humilhado. Ele foi humilhado lá em Filipos, não é? Nós falamos a respeito disso. Foi açoitado com varas em praça pública. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A nossa vida tem que ser fortalecida continuamente em Cristo Jesus. Nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, para que alimentemos o nosso pensamento com Cristo Jesus, que é o verdadeiro. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Deve ser isso que ocupa o nosso pensamento. Desculpa. Quando fazemos isso, entendemos o que a palavra de Deus nos diz. Lá em Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transforme pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus nos fortaleça e que nós possamos cuidar dos nossos pensamentos, alimentando eles com aquilo que agrada ao Senhor, ocupando eles com aquilo que agrada o coração de Deus, para sermos alegres, para sermos gratos, para termos a paz de Deus reinando no nosso coração. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos convida a cuidarmos dos nossos pensamentos, para pensarmos aquilo que agrada a ti, Senhor. Em todas as circunstâncias da nossa vida, ocuparmos o nosso pensamento com aquilo que é de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua verdade. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, nos transforma, Senhor. Que possamos olhar para tudo que está acontecendo conosco, como algo que está dentro dos teus planos. Que nós possamos perceber que toda a nossa vida está inteiramente nas tuas mãos. E o Senhor vai nos dar vitória em todas as áreas da nossa vida e vai nos dar vitória também em nossa família. Senhor, fortaleça-nos dia a dia na fé em Cristo Jesus. Que possamos continuamente olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém, Senhor. Amém. Amém pela palavra do Senhor. Que bom que privilégio nós temos de ouvir a voz de Deus através da mensagem. Estamos finalizando o nosso culto e em Salmos 96:3 diz: Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Anunciai entre as nações. Você tem anunciado a palavra de Deus? Ou você recebe ela aqui no domingo e ela só fica no seu coraçãozinho e você não fala de Deus para as outras pessoas? Veja o que diz a palavra do Senhor. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Você tem falado das maravilhas de Deus para os outros? Faça isso essa semana. Feche seu olho e vamos orar, finalizando o nosso culto. Obrigado, ó Pai, porque prestamos um culto a Ti, o Senhor falou conosco, o Senhor nos abençoa durante essa semana que passou e te pedimos para que o Senhor continue nos abençoando nessa semana que está entrando, ó Pai. Obrigado pelo privilégio que nós temos de cultuar a Ti, Senhor Jesus. Desperta em nossos corações a vontade de falar de Ti, de anunciar da Tua palavra, Senhor Jesus, de falar das Tuas maravilhas para todas as nações. Dá-nos uma semana
na tua presença. Dá-nos uma semana que possamos, ó Pai, desfrutar do teu amor. Obrigado pelo culto de hoje. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e poderosa paz. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Um forte abraço.